Relacionamento interpessoal, os profissionais da sociedade atual. Olá, alunos! Vamos conversar hoje a respeito dos profissionais na sociedade atual, suas possibilidades, suas dificuldades, como nós, profissionais das diferentes áreas, mas com foco específico neste momento na área educacional, podemos utilizar melhor estas questões da sociedade atual a nosso favor. Vivemos numa sociedade espantosamente dinâmica, estável e evolutiva. A sociedade nos traz dificuldades, nos traz desafios o tempo todo. Sua dinâmica, suas possibilidades e também suas novidades faz com que nós possamos correr atrás disso, né? E pessoas que ficam paradas nesse tempo e no espaço da sociedade podem ter problemas. Podemos dizer que correrão riscos pessoas que ficam paradas esperando o que acontece. O mundo do trabalho, a sociedade como um todo, não tem tempo para esperar isso. Eu não posso ficar esperando para ver o que acontece e a partir daí tomar uma atitude. Eu preciso me organizar e buscar isso. A adaptação a essa realidade mutável será cada vez mais uma questão de sobrevivência. Eu preciso me envolver com isso, eu preciso achar formas de resolver isso, né? De me adaptar a estas mudanças, a essas dinâmicas diferentes. Como um dínamo, a sociedade atual gera uma energia incrível. Nós não vemos mais o tempo passar. Os dias, os meses, os anos passam com uma velocidade incrível. A gente ouve e fala muito, nossa, já estamos quase no meio do semestre, já se passaram 3 meses, 2 meses, de uma forma muito rápida, né? Então isso hoje faz parte da nossa vida. As coisas acontecem num tempo diferente do que aconteciam há anos atrás, em função dessa sociedade nova, dinâmica, desse mundo globalizado, de todas essas novidades, vamos dizer assim. E para ilustrar um pouquinho isso, vamos assistir a um pequeno vídeo que veio. Então, como vimos no vídeo, a sociedade nos remete a atitudes diferentes, faz com que eu busque, dentro do meu jeito de ser, dentro da minha personalidade, formas para resolver as questões rápidas, ágeis e assim, buscar a solução disso. E como o nosso foco aqui é pensar nessas competências do profissional da área educacional, eu sempre vou estar puxando para essa área. Eu preciso buscar formas de resolver as questões que um profissional da área educacional tem. Dificuldades, conflitos, possibilidades. Sempre entendendo como eu sou, qual é a área que eu atuo, mas assim, dentro da área educacional, que também vem sofrendo muitas mudanças, que também vem sofrendo diferentes contextos, diferentes interferências no dia a dia, como é que eu posso trabalhar melhor com isso? Como é que eu posso trazer isso ao meu favor? Como essas questões podem ser algo positivo no meu dia a dia e não apenas um problema, um estorvo, como a gente diz, né? Então, eu tenho que buscar formas de resolver isso. Como diria o professor Luiz Marins, num mundo como este, a única certeza estável é a certeza de que tudo vai mudar. Então, vejam, as mudanças vão acontecer sempre, elas não vão parar no final deste ano, no início do próximo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A tendência do mundo é que as mudanças aconteçam sempre e talvez até numa velocidade maior do que hoje. Então, eu tenho que ter clareza de que as coisas vão mudar. Aquela realidade de que há muitos anos atrás, hoje há 20, 15 anos atrás, onde eu iniciava numa profissão e numa função dentro da minha área, dentro da área educacional, e isso ia se permear aí por 15, 20, 30 anos, até a minha famosa aposentadoria, isso não existe mais. Isso, na grande maioria das áreas e das funções, é algo que sumiu já, que desapareceu. Então eu tenho que ter coerência e clareza de que as mudanças vão acontecer e eu preciso estar me adaptando a isso. Eu preciso encontrar formas para me adaptar cada vez melhor a essas mudanças, para que a mudança seja favorável ao meu profissional, ao meu desempenho profissional, à minha performance profissional, e não algo que me atrapalhe e que me dificulte cada vez mais até a sobrevivência nesse mundo do trabalho.
Hoje em dia, o nosso índice de obsolência, o que a gente chama de fossilização, ainda é muito grande. E o maior risco que corremos é ficar esperando para ver o que vai acontecer. Eu não posso ficar esperando para ver o que vai acontecer. E nas diferentes áreas, mas principalmente na área educacional, até pelo histórico da área educacional, às vezes a gente fica aguardando. Vamos ver o que vai acontecer e a partir daí eu vou tocar a minha vida. A adaptação a essa realidade de dinamismo, instabilidade e evolução é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. A atitude correta das pessoas é também a atitude de mudar. E isso exige de cada um de nós uma grande determinação para uma constante aprendizagem e busca de novos caminhos. Uma sociedade em desenvolvimento exige rompimento, mudanças e novidades em linguagens, conceitos e modos. Vamos pensar em um exemplo na área educacional. Nós, professores, eu sou professora há muito tempo e talvez vocês que estão me ouvindo também, já passamos aí por N situações de mudanças legais na área educacional, de mudanças de conceitos e muito mais do que isso, mudança de gerações, né? As pessoas que vêm até a escola e que passam por nós, educadores, professores, gestores, elas vêm se modificando, né? As gerações vêm se modificando. E se eu não tiver coerência e percepção para entender que eu também tenho que alterar um pouco a minha forma de chegar até estas pessoas, a minha forma de trabalhar com esses alunos, no caso da questão da aprendizagem, na questão das metodologias, dos conceitos, dos modos como eu chego até eles, é óbvio que eu vou ter problemas em sala de aula. É óbvio que eu vou ter problemas como gestor dessa escola, né? Então, essa questão de buscar atender às mudanças é nesse sentido. É claro que eu tenho um domínio. Se eu sou um professor da área de matemática, por exemplo, é óbvio que eu tenho um domínio dos conteúdos de matemática e os conteúdos de matemática não vão ser modificados, em tese, né? Mas a forma como eu vou trabalhar esses conteúdos para que isso chegue de uma forma mais tranquila a este aluno, que é uma nova geração, que tem outros entendimentos, que tem outras perspectivas, que gosta de outras coisas, que chega na sala de aula hoje já monitorado de muitas questões tecnológicas, por exemplo, esta forma, aproveitar isto no meu dia a dia de docente, aproveitar isso na hora que eu vou organizar a minha aula, na hora que eu vou pensar as metodologias, é a famosa mudança. É aí que eu realmente faço a mudança e passo a acompanhar as questões sociais e esta mudança social, né? Os caminhos que nos trouxeram até aqui não são do mesmo tipo e espécie dos que nos poderão conduzir daqui para frente. Como é que eu vou saber, né? A gente tem que pensar nisso. E na educação, as mudanças, elas vêm interferindo na nossa vida, nos profissionais da educação. Como estão essas mudanças? Como está a educação em tudo isso? A educação está cada vez mais complexa, exigindo aí de gestores e professores mais do que capacitação técnica especializada no desempenho das suas funções. Isso é o básico. Ela está exigindo o domínio de uma série de capacidades pessoais e sociais que nos ajudem a estabelecer e a construir de uma forma mais adequada, mais coerente com a sociedade e a realidade atual, a relação com a comunidade educacional. Veja o que diz Benno Sanders sobre o novo papel do gestor. Ele nos diz que hoje o gestor é menos administrador e mais governante. O que quer dizer isso? Ele tem que governar os processos todos, mais do que apenas administrar, repassar informações, baixar diretrizes, ele precisa fazer com que as coisas aconteçam. E no sentido do governante é isso, governar, fazer com que as pessoas se envolvam no processo e as coisas realmente aconteçam. Ele também nos diz que as práticas de gestão implicam em repensar o papel do dirigente como protagonista pedagógico, organizacional e político da instituição educacional. Aquela questão de que eu cuidava do meu pedacinho, do meu quadradinho, se eu fosse um professor na questão da sala de aula, se eu fosse um pedagogo, um coordenador na questão pedagógica e o resto é por conta
dos demais, isso já não existe mais. Eu preciso ser um governante do todo. Eu tenho que me envolver nas questões pedagógicas, sim. Eu tenho que me envolver nas questões administrativas, sim. Eu tenho que me envolver na organização como um todo, no processo educacional. Não se concebe mais um profissional da área da educação que tenha um quadradinho. Não existe mais isso. Ele tem que fazer parte do grande quadrado, que é a organização educacional. Já com relação ao professor, essa mudança vinculada ao professor, Dalborn define seu novo papel. Ele nos diz que o docente deve deixar de ser o lecionador para ser um gestor do conhecimento social. O que seria isso, né? Cabe, então, ao docente o papel de desenvolver várias competências para que possa atuar adequadamente nesse mundo. Ele não tem mais aquela questão apenas do domínio do conteúdo. Eu sou um excelente professor de língua portuguesa, então eu tenho que dominar os conteúdos de língua portuguesa. Isso é básico, básico, básico. Mas eu preciso também saber como é que eu repasso esses conteúdos de língua portuguesa para os meus alunos, saber como é que eu faço para melhorar essa interação entre o professor, e os alunos, como é que eu faço para melhorar a interação entre os novos entre os colegas de sala de aula e todas estas questões. O aluno é o centro de tudo. Em torno dele, todas as questões acontecem. Por exemplo, gestores. Os gestores fazem com que as coisas aconteçam administrativamente, pedagogicamente. Professores. Professores vão fazer a relação direta desse aluno com o conteúdo, com a aprendizagem. As metodologias são as formas como esses professores vão fazer esta relação. E utilizando sempre os recursos de ensino, que fazem aí uma relação direta com a metodologia. É o como eu vou fazer. E dentro dessa mudança toda, quem são esses novos agentes da mudança? Dentro da área educacional especificamente, né? São o acesso à informação, né, que nós buscamos cada vez mais, a inovação tecnológica, que hoje é uma grande realidade na área educacional, as demandas da sociedade, que nós já conversamos um pouco sobre isso, ou seja, as mudanças, as coisas novas que a sociedade busca e quer, e a globalização, que é um mix de tudo isso, né? As novidades, as possibilidades do mundo como um todo. E a resposta da sociedade a essas transformações pode ser vista de 3 formas. Primeiro, as mudanças. As mudanças são base para tudo isso, né? A forma como eu vou me relacionar e fazer a diferença é seguir essas mudanças, mudar de postura, mudar a minha forma de entender o mundo e a área profissional, buscar dentro do meu jeito de ser, das possibilidades que existem, como eu acompanho essas mudanças. E aí eu tenho as iniciativas, né? Eu preciso ter iniciativa para isso. Eu preciso buscar o que eu posso fazer, o que pode ser feito, com quem eu posso contar nisso. A iniciativa no sentido da palavra mesmo, iniciar uma mudança. E com isso eu tenho também os processos culturais, ou seja, o mundo como um todo, a organização do todo. Como é que eu posso contar com isso, né? Nunca esqueça que o sucesso depende de algumas coisas. Capacidade, determinação e foco. Capacidade de fazer a diferença, que é algo que todos nós temos, só falta buscar e tirar um pouquinho de lá de dentro. Determinação e foco, focar no que eu quero e determinar, ser determinado, ir atrás do que eu realmente quero. Autoconhecimento e empatia. Os tempos modernos trouxeram alguns novos termos para a nossa vida, como qualidade de vida, sustentabilidade e autoconhecimento. Conceito de autoconhecimento, vamos conhecer um pouco isso. Estudiosos como Platão, Spinoza, Freud e Morin consideram o autoconhecimento uma conquista ou uma realização que traz saúde e liberdade para a pessoa. Sócrates, há muito tempo atrás, já dizia: conhece-te a ti mesmo. Enquanto, para Leonardo da Vinci,
O autoconhecimento torna a alma mais jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe a sabedoria e armazena a suavidade para o amanhã. Veja, autoconhecimento é uma realização, é algo que vem internamente, que eu preciso buscar, né? Não é algo que está disponível, que vem, nasce comigo. Eu preciso me conhecer. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso buscar isso. Preciso buscar esse conhecimento. Preciso entender como é que eu funciono, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, aonde eu tenho desequilíbrio, como é que eu lido com essas questões todas. E será que eu me conheço? O quanto você se conhece? Será que você conhece muito, pouco? Será que você tem de verdade conhecimento de si mesmo? Na grande maioria das vezes a gente pensa que sim, mas isso não é verdade. Muitos de nós se conhecem muito pouco. Isso acontece, a falta de conhecimento, eu percebo quando eu tenho atitudes que eu nem imaginava que teria em momentos de conflito, em momentos onde a carga emocional é muito forte. Então, eu preciso buscar isso. Como é que eu vou acreditar em mim mesma? Como é que eu vou utilizar os pontos fortes se eu não conheço realmente onde estão os meus pontos fortes? Como é que eu vou me cuidar na relação com os outros se eu não sei aonde estão as dificuldades? Se eu não consigo compreender por que eu agi de tal forma em determinada situação. Isso é buscar o autoconhecimento, né? Como que ir buscar interiormente a minha forma de agir, me entender primeiramente, para que depois eu queira que os outros me entendam. Então, buscar o autoconhecimento é parar um pouco, entender como é que eu funciono, como é que eu sou capaz de fazer isso ou não, como é que eu lido com as questões de diferentes formas, como é que isso faz diferença no meu dia a dia profissional. O diferencial que faz com que cada um consiga ter controle sobre suas emoções é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como eu lido e o que mexe comigo positivamente ou negativamente, mais segurança eu tenho, mais equilíbrio eu tenho no meu dia a dia, pessoal e profissional. Puxando isso para o nosso mundo corporativo e na área educacional. Um gestor, quando ele tem segurança e sabe o que o afeta no dia a dia e dentro das situações coletivas, ele não tem nenhum problema de enfrentar 20, 30, 40, 50 pessoas, porque ele sabe que dependendo de como as coisas vierem do lado de lá, ele tem equilíbrio de como lidar com isso. Um professor, quando ele sabe exatamente o que mexe com ele dentro de uma sala de aula, o que do aluno que faz com que ele se atrapalhe, ele não tem nenhum problema nisso, né? Porque ele já tem essa noção. E a partir do momento que o aluno vai trabalhando, vai falando, ele já vai automaticamente se trabalhando com isso. Então, dizem por aí que investir no autoconhecimento é abrir as portas para a evolução pessoal. O que é isso? Quanto mais eu busco o meu domínio, o meu autoconhecimento, mais eu me abro e mais eu me transformo num profissional e numa pessoa segura, coerente, consciente, ou seja, eu evoluo como pessoa e, claro, como profissional. E é algo que depende de mim. Eu tenho que decidir buscar isso, certo? Mas atenção, é preciso buscar conhecer não apenas as nossas qualidades, para que a gente possa valorizá-las e desenvolvê-las, nós precisamos também conhecer os nossos pontos fracos, ou os nossos defeitos, ou que eu não consigo lidar muito bem comigo. Autoconhecimento é a busca do todo. Eu conhecer o que eu tenho de bom e que eu gosto muito de contar para os outros, claro, mas além disso, eu conhecer também o que eu tenho de ruim ou de não tão desenvolvido e que eu preciso ou buscar um desenvolvimento, ou se é algo que eu não consigo desenvolver, eu preciso buscar formas para que isso não me atrapalhe no meu dia a dia. Então, esta relação do que é bem desenvolvido, do que não é bem desenvolvido e como eu lido com as duas faces, isso é autoconhecimento. Então, eu preciso avaliar o que me incomoda, o que precisa ser alterado no meu processo, o que eu preciso lidar melhor no meu dia a dia e como é que eu transformo tudo isso. Isso é buscar autoconhecimento. E como que eu consigo um autoconhecimento? O
como é que eu busco isso? Não é algo que eu faça um curso, né? Não é por aí. Eu até posso utilizar leituras, buscar autores e até discutir módulos de cursos livres e até de pós-graduação que vão me dar clareza do que é autoconhecimento. Mas eu preciso eu tomar a iniciativa. Eu preciso investir nessa questão do autoconhecimento. Buscar esforços meus para me conhecer melhor, para descobrir as minhas qualidades, as minhas capacidades, bem como o que me incomoda, bem como o que é difícil, bem como o que está guardadinho, escondidinho, debaixo do meu tapete, do tapete da minha vida, e que a hora que surge um conflito, que a hora que surge uma situação que não me é muito coerente, aparece, né? Sai debaixo do tapete e surge no dia a dia. Isso é buscar autoconhecimento. É me conhecer, saber o que está realmente embaixo do tapete e quando é que isso volta. E perceber o mundo ao meu redor, né? Quando é que essa história escondida do tapete vai fazer diferença? Como é que eu tenho que lidar melhor com isso? Como que as pessoas estão me percebendo? O que elas percebem de mim? Ter até a coragem, vamos dizer assim, de perguntar para o outro como ele me percebe. E não se despir de qualquer dificuldade e perguntar como é que você acha que eu funciono, o que você acha que eu tenho dificuldade, ou seja, começar a ouvir o mundo como um todo. Realizar estas ações, buscar este autoconhecimento dentro de mim mesmo e das pessoas que estão próximas de mim, tanto no meu trabalho como na minha família, vão me ajudar muito a realmente me conhecer melhor, a encontrar este autoconhecimento. É por isso que cada indivíduo tem que buscar perceber quais são seus pontos positivos, seus pontos negativos e aquele que precisa melhorar. Isso é algo que não vai terminar nunca. Eu nunca vou estar totalmente resolvida. Não, eu vou ter estágios da busca de autoconhecimento. Num primeiro momento, quando eu vou começar a pensar nisso, eu vou descobrir muitas coisas diferentes mesmo. Muitas coisas que eu não tinha percebido. Mas isso é uma constante na sua vida. Você vai sempre procurar aprimorar, porque sempre vão surgindo coisas novas na sua vida. Você pode buscar competências novas para lidar com diferentes situações de acordo com o seu jeito de ser, de acordo com o seu autoconhecimento, de acordo com os seus pontos positivos ou negativos. Se nós focarmos em 4 grandes passos, conseguiremos chegar com mais facilidade ao autoconhecimento. Que passos são esses? Primeiro, observação. Eu preciso me observar. Eu preciso me conhecer. Segundo passo, as perguntas, os questionamentos. Eu me perguntando, eu buscando esses questionamentos. Terceiro, troca de ideias e análise. Perguntar para o outro, alguém um olhar de fora ao meu respeito. E quarto, a busca da empatia, ou seja, a relação com o outro é fundamental. E o que o autoconhecimento nos traz? O que ele pode fazer de diferente na nossa vida? Controle sobre as nossas emoções, segurança, independência. Quanto mais seguro eu fico, mais independente, mais domínio de mim mesmo eu tenho. Possibilidade de fazer boas escolhas, porque eu me conheço. Autoestima, porque eu fico mais seguro e mais dono de mim. Respeito aos próprios limites, porque eu sei até onde eu posso ir. Postura positiva e otimismo. Como eu me conheço, eu sou mais positivo, eu sou mais otimista comigo mesmo. Predisposição para mudar e evoluir. Se eu já me conheço, eu posso ir cada vez mais evoluindo. Isso tudo me leva a ter uma qualidade de vida cada vez maior. Trabalho em equipe, competências e ética nas relações interpessoais. Como trabalhar bem com os outros? Como entender os outros e fazer-se entender? Por que os outros não conseguem ver o que eu vejo e como eu vejo? Por que não podemos ser objetivos no trabalho e deixar problemas pessoais de fora? Quem já não pensou assim alguma vez em algum momento ou situação da sua vida? Exemplificar essas situações na vida e enfatizar o mundo do trabalho é o que nós vamos discutir hoje. Como é que eu lido com tudo isso na minha vida e no meu trabalho? Atualmente, o mundo do trabalho tem algumas demandas específicas. Entre elas,
Educação e postura, eu preciso ter uma postura específica com a área onde eu trabalho, com o mundo onde eu vivo. Comunicação, eu preciso me comunicar de uma forma coerente, tanto a comunicação oral quanto a comunicação escrita. Liderança, eu preciso ter um perfil de líder, principalmente se eu estou numa função de gestão ou de uma coordenação, a liderança é fundamental. Relacionamento interpessoal, eu não trabalho sozinho, eu preciso me relacionar com os outros e, de preferência, me relacionar bem. Trabalhar em equipe, que tem uma relação direta com a questão do relacionamento interpessoal. Hoje, vamos conversar a respeito do relacionamento interpessoal e do trabalho em equipe. O nosso foco hoje é como eu lido com o outro e como eu trabalho com o outro. O relacionamento interpessoal envolve o conhecimento de aspectos internos do próprio eu, como o conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o processo de pensamento e serve como referência de autoconhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional. Enquanto o autoconhecimento tem por princípio a análise de suas próprias características individuais, o relacionamento interpessoal é a competência para administrar relacionamentos e criar redes. É a capacidade de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades com os meus pares, com as pessoas que estão próximas a mim. Podemos dizer que os aspectos do relacionamento interpessoal que podem auxiliar na melhoria do trabalho em equipe são equilíbrio emocional. Quanto mais equilibrada eu for, quanto mais domínio sobre as minhas emoções eu tenho, melhor a minha relação com os outros, menos eu atrapalho os outros. Bom relacionamento com as comunidades interna e externa, trazendo isso para a escola, trazendo isso para a educação. Bom relacionamento com os meus pares, professores, gestores, funcionários da escola, bem como com os pais, com os alunos e com a comunidade próxima à escola. Ou seja, eu preciso ter um bom relacionamento com eles, eu preciso aprender a lidar com eles. Facilidade de contato interpessoal para a construção e a manutenção de uma boa network. O que é uma boa network, né? Uma boa relação, uma rede de relacionamentos. Conhecer as pessoas e ter uma boa relação para que eles me busquem quando eles precisarem e eu também possa buscá-los, né? Quando eu precisar. Ou seja, manter esta rede. E para isso eu preciso ter um bom relacionamento. Cooperação no desenvolvimento dos trabalhos e visão de resultado coletivo. Eu não posso focar apenas no meu jeito de ser e no que eu quero. Eu preciso estar pensando, eu preciso vincular com os outros, com os demais. A relação interpessoal me exige isso. Quais são os objetivos da escola, do grupo, dos profissionais envolvidos, né? Qual é o resultado que todos nós queremos? Então, quando eu passo a ter uma visão focada para o outro, para fora, eu melhoro cada vez mais o meu relacionamento interpessoal. Veja o que diz Tizá Oliveira Duarte, estudioso da área de desenvolvimento individual. O que ele fala sobre o assunto? Ele nos diz que a trajetória pelo desenvolvimento da competência interpessoal emerge do reconhecimento de nossas fragilidades e do nosso potencial e da aceitação das fragilidades e do potencial do outro, descortinando possibilidades de um encontro produtivo com aqueles que, sendo semelhantes, são diferentes e, sendo diferentes, são a nossa expectativa de complementação e crescimento. O que é isso? Eu preciso conhecer, eu preciso dar abertura para que o outro me conheça, eu conheço o outro e nós dois juntos aí possamos ter uma boa relação, uma boa parceria. Para exemplificar as questões já abordadas, vamos assistir um trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, no qual o professor instiga seus alunos a buscarem o autoconhecimento. There it is. Poetry is cold. Left,
left, right, left, 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 right, left, left. Halt! Thank you, gentlemen. If you notice, everyone started off with their own stride, their own pace. Mr. Pitts, taking his time. He knew he'll get there one day. Mr. Cameron, you can see him thinking, is this right? It might be right, it might be right. I know that. Maybe not, I don't know. Mr. Overstreet, driven by a deeper force. Yes. We know that. All right. Now, I didn't bring them up here to ridicule them. I brought them up here to illustrate the point of conformity, the difficulty in maintaining your own beliefs in the face of others. Now, those of you, I see the look in your eyes like, I would have walked differently. Well, ask yourselves why you are clapping. and we all have a great need for acceptance. But you must trust that your beliefs are unique, your own, even though others may think them odd or unpopular, even though the herd may go, that's bad. Robert Frost said, 2 roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. I want you to find your own walk right now, your own way of striding, pacing, any direction, anything you want, whether it's proud, whether it's silly, anything. Gentlemen, the courtyard is yours. You don't have to perform. Just make it for yourself. Mr. Dalton, you'll be joining us. Exercising the right not to walk. Thank you, Mr. Dalton. Just to illustrate the point. Swim against the stream. Vamos falar um pouco agora a respeito da ética nas relações interpessoais. Como é que se dá essa questão ética na minha relação com o outro? A ética, ela é um ideal para a conduta humana. Ela orienta e auxilia o ser humano nas suas decisões e no como ele deve decidir. Ela orienta a nossa vida em relação às coisas possíveis, ideais e não. Sempre com foco no bem comum. Eu preciso ser um profissional com foco na ética, ou o famoso profissional ético. Seja no meu trabalho, seja na minha vida pessoal, eu preciso ser um profissional que não ultrapasse os limites, não queira se colocar sempre acima dos outros. Eu preciso ter uma orientação focada no relacionamento interpessoal e não só em mim mesmo. E aí sim eu vou ter uma relação mais ética. Eu vou utilizar a ética no meu dia a dia. Nós conhecemos muitos profissionais que, até pela questão do seu foco interno, só em si mesmo, nos seus objetivos, nos seus resultados, acaba ultrapassando o outro. Como a gente diz, passa por cima dos outros profissionais. E aí ele passa a ser um profissional considerado não ético, porque ele não percebe esta relação, ele não utiliza no dia a dia um caminho coerente, um caminho de ir e vir, onde eu tenho as minhas necessidades, mas eu tenho que pensar no outro, onde terminam as minhas e aonde começam as necessidades do outro. Então, esta postura ética é fundamental. Para que eu seja ético no trabalho, é preciso, antes de tudo, ser honesto e claro em qualquer situação. Nunca fazer algo que eu não possa fazer em público, certo? Na área educacional, o professor, o gestor, eu sempre estou rodeado de muitas pessoas, então eu tenho que ter clareza que todas as minhas posturas, todo o meu jeito de ser vai ser acompanhado por essas pessoas. Então eu tenho que ter coerência nessa relação, as minhas atitudes têm que ser claras, conscientes. Muitas vezes eu tenho que ser tolerante, flexível, até um pouco a questão da humildade, né? De como eu me posiciono. Isso tudo são posturas de profissionais éticos, né? Profissionais que têm uma preocupação com a ética. Ser ético significa, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas e perder algo em um determinado momento. Perder algo no sentido de algo específico para mim, mas abrir mão para ter uma coerência com o que o outro quer, Então, essa é uma postura ética. É difícil dizermos que existe comportamentos certos e errados, mas existe a forma como eu vou agir em determinada situação. O modo como as pessoas passam a me perceber, a acreditar em mim, no meu bom senso e na minha forma de conduzir o processo. Aí, assim, eu passo a ser um profissional
ética, um profissional que tenha a ética como suporte no seu dia a dia. Vejamos o esquema. No centro de tudo, a união, ou seja, a relação das pessoas, dos profissionais, é a união do grupo. E aí temos 4 grandes componentes que nos auxiliam. Primeiro deles, o compromisso. Eu preciso estar comprometido com um determinado objetivo, com determinada ação, para que realmente exista uma união. Abaixo dele, a responsabilidade. Eu tenho o meu papel nesta união, ou seja, eu sou responsável por alguma coisa e preciso fazer a minha parte. Ao lado, o respeito. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade, mas eu tenho que respeitar o outro, os meus colegas, os outros envolvidos. E, fazendo uma junção de tudo isso, a postura ética. Se eu demonstro compromisso, se eu demonstro responsabilidade, se eu demonstro respeito pelo outro, eu tenho sim uma postura mais ética de ouvir o outro, de trocar informações com o outro. É aí que a ética entra nas relações interpessoais, que ela entra no mundo do trabalho, como um grande componente no nosso dia a dia profissional. Pensando nas questões éticas, tenha sempre claro, tenha sempre em mente que a sua carreira profissional é o seu patrimônio, é você que precisa buscar isso. E para finalizar esse encontro, fique com um pensamento de Miguel Lucas. Ele nos diz que viva um dia após o outro, mas não tire os olhos do futuro, pois é lá que vamos passar o resto de nossas vidas. Bons estudos a todos!